Todo mundo foi pego de surpresa, inclusive os cursinhos. Redação é a nova etapa do concurso de escrevente do TJSP. Oi, meu nome é Maria Paula e aqui no canal eu falo um pouco sobre disciplina, organização e rotina de estudos para concurso, contando um pouco de tudo que eu aprendi na minha jornada até a aprovação. E desde que saiu esse novo edital, eu venho vendo muita gente desesperada por causa dessa redação aí que foi incluída na prova de escrevente. Então, nesse vídeo, eu separei para vocês 5 dicas de redação para quem vai fazer o concurso de escrevente do TJSP. Para quem não sabe, eu fui aprovada no concurso de escrevente que aconteceu em 2024, para a capital. Na minha época, ano passado, não era redação, era digitação. Mas eu já fiz redação para outro concurso. Então, mesmo não tendo experiência na redação de escrevente, eu achei válido trazer esse vídeo para vocês, porque eu tenho experiência em outras redações. Inclusive, eu tirei nota máxima na redação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que aconteceu em maio. Então, eu acredito que eu tenha boas dicas para dar para vocês. E a primeira dica é: não se desespere. Cobrar redação para concursos de nível médio vem sendo uma tendência em todo o país. Então, algumas pessoas já vinham dizendo que um dia a VUNESP colocaria redação na prova de escrevente. Só que o que ninguém esperava é que esse dia seria o dia 1º de agosto de 2025, quando saiu o novo edital. Então, pelo que eu pesquisei da redação da VUNESP, é uma redação que costuma ser tranquila, é uma redação que costuma ser sobre algum tema da atualidade, algum tema presente na sociedade, bem estilo redação do Enem. E existem 2 motivos para vocês não precisarem se desesperar. Primeiro, foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém estava treinando redação. Então, se você está se sentindo atrás, está se sentindo atrasado porque você não estava treinando redação, não tem motivo para isso, porque ninguém que estava estudando para esse concurso estava treinando redação. E o segundo motivo, principal, eu acredito, é que não é uma etapa classificatória, é apenas uma etapa eliminatória. Ou seja, a nota que você tirar na redação não é capaz de mudar a sua classificação no concurso. Inclusive, somente um número determinado de candidatos terão a sua redação corrigida. O resto será eliminado do concurso. Então, isso significa que o seu foco principal deve continuar sendo a prova objetiva, porque de nada adianta você treinar a redação, colocar muita energia nisso e não ter a sua redação corrigida, não obtiver um número de pontos mínimos na objetiva para ter a redação corrigida. Então, por mais que você deva treinar, você deve treinar na medida certa. E essa medida será individual para cada um. Cada um já tem uma bagagem. Então, é claro, se você não é bom na redação, você vai precisar treinar um pouquinho mais. Mas se você já tem algum domínio, eu acredito que você possa ficar bem tranquilo em relação a essa prova, porque você vai precisar tirar só metade dos pontos para ser aprovado. Então, foca na objetiva, não se desespera e faz aquela manutenção eventualmente na redação. A segunda dica que eu dou é dominar a estrutura básica de uma redação. Inclusive, se você não achar nenhum vídeo falando da VUNESP especificamente, eu aconselho a assistir vídeos do Enem, mas é a estrutura bem padrão que quem já estudou redação já sabe. Tese, 2 parágrafos de desenvolvimento, onde você vai botar seus argumentos, e uma redação com uma proposta ou um reforço daquela tese inicial. Bem basicão. A terceira dica é treinar a escrita com frequência. Eu recomendo muito que isso seja feito dentro de um simulado. Isso porque não adianta nada você ver vários vídeos ensinando a fazer redação, ensinando essa estrutura básica e não treiná-la na prática. Além de você estar treinando a redação, que é uma coisa que você já precisaria fazer, você também está treinando o seu tempo de prova e a sua estratégia de distribuição de quanto tempo você vai colocar em cada coisa na hora da sua prova. Isso é muito importante. E eu digo por experiência própria que a falta de maturidade na hora de distribuir o tempo já vem eliminando no concurso da VUNESP há muito tempo. Eu, por exemplo, fiz a prova de 2024, que foi uma prova muito extensa e quase não consegui terminar. Isso não me impediu de ser aprovada, mas é um mole que você não pode dar. Se você estava treinando as 100 questões em 5 horas, que já é bem pegado, você comece a treinar 70 questões com a redação. Muita gente que negligenciar o simulado com a redação vai ser eliminado, porque não vai conseguir terminar a prova toda se não treinar. A quarta dica que eu dou é, se possível, tenha um professor para corrigir as suas redações. Essa foi a estratégia que eu adotei para a prova do Ministério Público do Rio.
Eu já tinha um pouco de bagagem na redação, já tinha estudado muita redação na época do Enem, já tinha certa habilidade em escrever rápido, em saber a estrutura de uma redação. Então, quando surgiu a prova do Ministério Público do Rio para eu fazer, eu pensei, bom, já sei escrever uma redação, eu só preciso treinar porque tem muito tempo que eu não faço uma. Então, eu contratei 3 correções de redação para eu fazer. E aí, como eu já tinha essa bagagem, isso foi suficiente para eu ir bem na prova. Não somente ir bem, como gabaritar a redação. Se você não tiver condição financeira de contratar um professor, eu sugiro que você busque acesso a espelhos de redação que tiveram nota máxima. Tem muita gente que tira a nota máxima na redação, disponibiliza o seu espelho de correção na internet. Então, é uma forma de você, mesmo sem ter acesso à correção individualizada de um professor, ter noção do que uma redação nota máxima precisa ter. A quinta dica que eu dou é: tenha atenção aos temas da atualidade. Então, como eu falei antes, a Unesp tem essa tendência de cobrar um tema que está presente na sociedade, um tema de atualidades, um debate social. Então, quando você estiver estudando atualidades para o seu concurso, se atente em: será que esse tema pode ser um possível tema de redação? Muitas vezes, na própria aula de atualidades, o professor costuma falar: gente, esse tema é um tema bom de redação. Então, se atente a isso. Pense em argumentos prós e argumentos contra, enquanto você estiver estudando seus temas de atualidade. Dessa forma, você tem menos chances de ser surpreendido na prova com um tema que você não entende nada a respeito. Oi, voltei. Voltei porque eu estava editando esse vídeo e fiquei com vontade de fazer um comentário sobre esse comentário que eu acabei de fazer. Eu comentei aqui no vídeo que é bom que vocês prestem bastante atenção nos temas da atualidade para não correr o risco de chegar na prova e ser surpreendido com um tema que você não sabe falar nada a respeito. Só que eu queria pontuar uma coisa a mais. Não importa o quanto você não saiba nada a respeito daquele tema. Se você treinou a redação, treinou a estrutura da redação, treinou a habilidade de ter ideias rápidas a partir dos textos de apoio fornecido pela banca, você vai saber falar sobre qualquer tema de redação. Óbvio que é muito bom que vocês conheçam os temas da atualidade que tenham chance de cair na prova de vocês. Porém, treinar essa habilidade é muito mais útil do que ficar bitolado atrás de quais são os possíveis temas que podem cair na redação. Tem gente que se preocupa muito com isso e a prática mesmo não está tão preocupada assim. E se você pratica, você vai saber falar sobre qualquer tema. Os textos de apoio fornecidos pela banca, que normalmente são 3, servem justamente para isso, para introduzir a gente naquele assunto e para que sirva de inspiração para a gente escrever o nosso texto. Então era isso que eu queria falar para vocês. E continua aqui assistindo o vídeo. Dica extra. Gente, isso não estava no roteiro, mas eu acabei de lembrar e eu acho que é uma coisa que vale muito a pena eu falar aqui, porque é uma verdadeira dica de ouro na prática para você escrever a sua redação. É o que eu sempre faço nas minhas redações. A grande maioria dos temas, eu diria que 99% dos temas, permitem que você faça um gancho histórico ou que você cite alguma legislação, alguma parte da Constituição que tenha relação com aquele tema. Então, a maioria dos meus primeiros parágrafos é fazendo uma dessas duas coisas. Ou eu falo historicamente, blá 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 blá, dou uma evolução daquele tema. Conforme prevê a legislação tal, blá 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 blá. Isso deixa a sua redação muito mais rica em relação aos argumentos e economiza muito tempo também da sua redação. Porque com o tempo você pega o jeito também, né, de fazer rápido a redação. Mas para mim funciona muito bem. Porque eu vejo aquele tema e já penso, qual gancho histórico eu faço disso? E aquilo já é o meu primeiro parágrafo, eu não preciso ficar perdendo tempo pensando o que eu posso falar sobre isso. Ou então eu já olho o tema, nossa, esse tema dá para citar um Estatuto da Criança e Adolescente, dá para citar um Estatuto do Idoso, dá para citar a Lei Maria da Penha, dá para citar a Constituição. Então, com o tempo, você vai pegando o jeito da melhor forma para você fazer uma redação de forma mais rápida. E um recado final sobre a redação para vocês. A redação é uma oportunidade de você mostrar que você está realmente preparado. A redação não depende de decoreba, não depende de sorte, depende do seu treino e da sua própria habilidade. E a redação privilegia quem realmente estuda, não quem tem a maior capacidade de memorização da lei seca. Me conta aqui nos comentários como você se sente em relação à redação. Tá tranquilo ou já bateu o desespero? Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder. Tchau!